E se eu te dissesse que você está dormindo, mas não percebe? E se a sua vida inteira, tudo aquilo que você chama de realidade, for apenas um estado temporário de consciência? Neville Goddard afirma algo que pode transformar completamente a sua maneira de enxergar a Bíblia. Os mortos viverão. Mas quem são esses mortos? E o que significa realmente ressuscitar? Talvez você tenha aprendido a pensar na ressurreição como um acontecimento distante, algo que acontecerá depois da morte física. Mas Neville apresenta uma interpretação muito mais profunda. Ele diz que a verdadeira morte é um estado de sono. E que a verdadeira ressurreição é o despertar de Deus dentro de você. Você se esqueceu de quem é. Você se esqueceu do poder que possui. E, enquanto dorme, está sonhando. A pergunta é: que tipo de sonho você está criando? Porque, se a sua imaginação é o poder criativo de Deus em ação, então aquilo que você imagina e aceita como verdadeiro pode transformar a sua experiência. Nesta palestra, você vai descobrir por que Neville diz que não existe ficção, por que seus pensamentos e imaginações não são tão inofensivos quanto parecem e por que, enquanto você ainda estiver sonhando, deve escolher cuidadosamente os sonhos que coloca dentro de si. Talvez seja a hora de despertar. E talvez esse despertar comece exatamente agora. O assunto desta noite é tirado de Isaías, capítulo 26, apenas como um título porque realmente não está naquele capítulo. O título é Teus mortos viverão. Para entender isso, temos que percorrer toda a Bíblia e pegar pedaços daqui e pedaços dali e juntá-los todos. Então, vamos agora para o livro de Romanos, capítulo 6, você o encontrará nos versículos 3 e 4. Estou citando a Bíblia da Nova Era. Acho muito mais claro quando se trata desta passagem, na verdade, muitas passagens. Mas nisso uma pergunta é feita: nas outras Bíblias, eles afirmam, você não sabe, essa passagem foi interpretada, você se esqueceu? Toda a diferença do mundo. Você se esqueceu de que quando fomos batizados em união com Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte e jazemos mortos? Pelo batismo fomos sepultados com ele e jazemos mortos, para que Cristo ressuscitasse no esplendor de seu Pai, e então venha uma esperança, para que também entremos nesta nova vida. Então você e eu através do que ele chamou de batismo, não significa o batismo que você e eu experimentamos quando não podíamos nem experimentá-lo, pois tínhamos apenas alguns dias de vida, não tem nada a ver com aquele batismo terreno. Ele está nos dizendo, antes que tudo acontecesse, você e eu fomos incorporados em um corpo, todos nós, e ficamos mortos. E então como a vida saindo das profundezas, como a semente caindo na terra, se a semente não cair na terra e morrer, ela permanece sozinha, mas se morrer, ela dá muito fruto, ao mistério da vida através da morte. Então, todos nós temos união com Cristo. Você não pode pensar agora, se você acredita nisso, de Deus como outro, não pode ser outro. Então nos é dito, assim como um corpo é um e tem muitos membros, assim é em Cristo. Por um Espírito todos nós fomos batizados em Cristo, e todos fomos feitos para beber de um Espírito. Bem, isso você pode ver. Eu digo, quem é você? E quando você responde você diz, eu sou John. E antes que você vá mais longe eu posso te parar e virar para outro e todos começarão eu sou e então eles dirão isto e aquilo. Todos nós dizemos a mesma coisa. Você me pergunta, quem é você? Eu sou. Eu posso dizer Neville, eu posso dizer que sou um americano por adoção, eu posso dizer qualquer coisa, mas antes de dizer qualquer coisa eu primeiro digo eu sou. Então todos nós somos feitos para beber de um Espírito e esse Espírito é Deus. Não há nada além disso. Então Deus não é outro. Até que isso entre na consciência do homem e permaneça lá e ele se alimente disso, ele morrerá em desespero. Então, você esqueceu? Ele perguntou. Então todos nós esquecemos. Nós bebemos profundamente do Espírito e jazemos mortos, e agora estamos prestes a ser ressuscitados, levantados do estado de morte. Mas como nós simplesmente morremos? Agora deixe-me contar uma história. Ela foi tirada de 1 Reis,
Capítulo 13. É uma história estranha, mas fascinante. O capítulo inteiro, não apenas um versículo. E o homem de Deus veio de Judá pela palavra do Senhor, e chegou a Betel. Quando chegou a Betel, ele pronunciou isso: eu não chamaria de maldição, mas uma profecia sobre o altar de Betel, pois era usado para idolatria, e disse que seria destruído e todas as cinzas seriam derramadas. O rei, Jeroboão, cujo nome significa simplesmente que o povo se multiplique, que se tornem numerosos ou inumeráveis como as areias do mar, esse é o nome dele, é isso que significa. Ele estava no altar e quando essa profecia foi feita contra o altar de Betel, o rei estendeu a mão para ferir e o rei disse: segure-o, este homem de Deus. E quando ele fez isso, sua mão endureceu e secou, então ele não conseguiu trazê-la de volta para si. E ele sabia que estava na presença do homem de Deus. Então ele disse ao homem de Deus: rogai ao Senhor vosso Deus para restaurar minha mão. E então o homem de Deus rogou ao seu Senhor e a mão foi restaurada ao seu antigo estado saudável. Então o rei lhe disse: entre em minha casa, refresque-se, coma e beba comigo. Ele disse: pela palavra do Senhor, não posso comer nem beber neste lugar, nem voltar pelo caminho por onde vim. E então, ele começou por um caminho diferente. Então havia um velho profeta em Betel, e seu filho veio até ele e lhe contou sobre o homem de Deus e o que ele havia feito ao altar de Betel. O velho disse ao filho: em que direção ele foi? E o filho apontou a direção para onde o homem de Deus partiu. Então ele disse: sele meu jumento. Então o jumento foi selado e o velho profeta começou a procurar o homem de Deus. Quando ele chegou até ele, o encontrou sob um carvalho. Pense em termos de Abraão, o pai das multidões, encontrado sob o carvalho, como você lê no capítulo 18 de Gênesis. E ele lhe disse: eu também sou um profeta. Um anjo do Senhor me disse: venha atrás de você e faça você jantar comigo, comer comigo e beber comigo. Mas ele disse: eu não posso, porque o Senhor me disse. Ele disse: eu sou o profeta e anjo do Senhor. Claro, o anjo mentiu. Era um anjo mentiroso. E assim ele fez, acreditando que era da voz de Deus. Tendo jantado, então o velho profeta disse a ele: por que você desobedeceu à voz do Senhor seu Deus? Você não será enterrado no túmulo de seus pais. Uma maneira bonita de dizer que você não chegará em casa, você morrerá no caminho. Então o profeta selou o jumento e o deu ao homem de Deus. O homem de Deus começou sua cavalgada e um leão o destruiu. Um leão veio do nada e o matou. Então o povo passou e aqui estava o jumento, aqui estava o leão, e aqui estava o homem de Deus morto. Então, quando as notícias chegaram ao velho profeta, o velho profeta saiu em busca e encontrou estes três: o homem morto, o homem de Deus, e o jumento e o leão. O leão o matou, mas não o comeu, e o leão não havia rasgado o jumento. Então o homem de Deus foi levado pelo velho profeta e enterrado em seu próprio túmulo, no túmulo do velho profeta, e então ele disse ao seu filho: quando eu morrer, enterre-me no túmulo do homem de Deus para que meus ossos estejam com os ossos dele. Agora você lê essa história e diz: do que se trata tudo isso? Que história gloriosa! O homem de Deus desobedeceu a Deus. Bem, então quem o fez desobedecer? Agora voltamos para Romanos, o capítulo 11 do qual citamos anteriormente. No capítulo 11 é dito que Deus consignou todos os homens à desobediência, para que tenha misericórdia de todos. Então quem está desempenhando o papel? É tudo Deus. Não há nada além de Deus. Agora este capítulo 11 termina com esta nota, que Deus é a fonte, o guia e o objetivo de todas as coisas. A fonte, o guia e o objetivo de todas as coisas. Não há nada além de Deus. Deus não é outro. Ele consignou todos à desobediência, para que tenha misericórdia de todos. Então, a menos que eu morra, disse Deus, tu não podes viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e tu comigo. Você não conseguiria respirar se não fosse por essa morte do homem de Deus e quando morremos somos enterrados no mesmo túmulo. E então,
o homem cansado entra em seu túmulo, sua caverna, e lá ele encontra seu Salvador naquele túmulo. Então, quando eu morrer, como profeta que foi enganado pelo chamado anjo de Deus, eu sou enterrado no túmulo com Deus. Então a pergunta é feita: e vocês se esqueceram de quando fomos batizados em união com Cristo Jesus, que fomos batizados em sua morte? Que pelo batismo fomos sepultados com ele e jazemos mortos, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos no esplendor do Pai, assim também nós entremos neste novo modo de vida. Agora eu digo que a experiência deve selar a verdade das Escrituras. Todos terão essa experiência, mas todos. Ela deve ser selada somente pela experiência. Ele disse: a palavra é verdadeira, cada palavra dela é verdadeira. Bem, eu poderia contar inúmeras histórias para mostrar a sobrevivência, mas não é disso que a Bíblia está falando. Sobrevivência é, isso eu sei. Como Blake disse: a morte desperta para a geração. Isso eu sei por experiência própria. A morte desperta para a geração. Ó Senhor, levanta-te e rasga o véu. Eu não quero despertar para a geração. Eu tenho isso aqui. Eu vivo em um mundo de geração, e toda morte, a menos que ressuscitada, desperta a geração. Levanta-te, ó Senhor, e rasga o véu. Rasga-o para que não haja mais geração em meu mundo. Pois, todos os mortos são restaurados à vida apenas para morrer novamente, como nos foi dito no 20º capítulo do livro de Lucas. Quando somos questionados pelo saduceu. E o saduceu é simplesmente o homem que não acredita na ressurreição. Esse é o homem sábio do mundo, o cientista de hoje, a mente brilhante que entende a estrutura do mundo físico. E ele não consegue encontrar a alma, não importa como ele abra o cérebro. Ele não consegue encontrar nada que possa sobreviver à dissolução do corpo. E então eles são chamados no mundo antigo de saduceus que não acreditavam na ressurreição. E eles disseram a ele: Mestre, Moisés na lei disse que quando um homem morre e não deixa filhos e tem um irmão, o irmão deve se casar com a viúva para gerar filhos para seu irmão. Bem, havia 7 irmãos. E um morreu, não deixando descendência, e o segundo a levou. Ele morreu sem deixar descendência, o terceiro a levou, e finalmente todos se casaram com ela e não deixaram descendência, e finalmente ela morreu. De quem ela será esposa na ressurreição? Ele responde: os filhos desta era se casam e são dados em casamento, mas aqueles que são havidos por dignos de alcançar aquela era e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam nem são dados em casamento, porque não podem mais morrer, porque agora são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Ele distingue entre esta era que ele chama de a era da morte e aquela era que é a era da vida. Então Blake estava certo, os mortos despertam para a geração. Eles não percebem que este é o mundo da morte, nenhum de nós percebe. Achamos que este é o mundo da vida, e quando um homem vai para o túmulo, esse é o mundo da morte. Não, isso é simplesmente passar por um pequeno véu para estar mais uma vez desperto para a geração. Você é restaurado à vida, inserido automaticamente em sua maravilhosa sequência de tempo mais adequada para o despertar como o ser que você realmente é, que é Deus. Este é um estado de sono autoimposto, um sono tão profundo que parece morte. Como lhe é dito, na grande eternidade, aqueles que contemplam a morte disseram assim: o que parece ser é para aqueles a quem parece ser, e é produtivo das consequências mais terríveis para aqueles a quem parece ser, até mesmo de desespero e morte eterna. Mas a divina misericórdia vai além e redime o homem no corpo de Jesus. Então, enquanto estamos aqui, o que parece ser é para aqueles a quem parece ser, e é mais produtivo, seja para algo adorável ou algo horrível. Mas é apenas um grande sonho. Você e eu estamos no corpo de Cristo e estamos aqui sonhando até que Ele nos desperte em seu corpo, como aquele Cristo. Não há 2 Cristos. Então, quando despertamos, seu corpo é o nosso corpo, e Ele e eu somos um. Somos todos um no final. Então, naquele dia o Senhor será um e seu nome um. Todos despertam. Mas em nosso próprio tempo, isto é, em seu bom tempo. Mas quando despertamos, somos Ele, portanto,
é realmente em nosso bom tempo. Então, nós realmente sobrevivemos? Eu poderia contar a vocês inúmeros casos que eu conheço por experiência própria e pela experiência de meus amigos que compartilharam comigo suas experiências em continuidade. Pois você conhece alguém que morreu. Muitos anos atrás, enquanto eu estava aqui nesta cidade, no primeiro ano em que vim aqui, minha secretária morreu. Recebi um telegrama dizendo que Jack estava morto. Bem, Jack não tinha ninguém além do orador. Ele tinha uma irmã morando em algum lugar, onde eu não conhecia. Ela apareceu no último momento para tirar algum dinheiro de mim, eu sei. Mas antes disso, eu não sabia nada sobre ela e Jack nunca disse nada sobre nenhum parente. Ele era simplesmente um lobo solitário. Ele simplesmente morreu em um dia quente de agosto quando eu estava aqui, meu primeiro ano. Então voltei e cuidei do funeral, enterrei-o em Haverstraw, Nova York. Minha cunhada sempre me disse: eu te amo porque você cuida da minha irmã, mas não acredito em uma palavra do que você diz. Não acredito em imortalidade. Acredito que somos imortais apenas pelos lombos, nossos filhos que são nossa extensão neste mundo. Eu disse a ela: e você não é uma boa cristã? Ela disse: oh, sim. Bem, ela é um pilar de sua igreja, a Igreja Episcopal. Então eu disse: como você pode dizer que é uma boa cristã e dizer que não há imortalidade? Ora, as pedras fundamentais do cristianismo são a paternidade de Deus, a fraternidade do homem e a vida eterna. Você não pode remover uma dessas pedras e não derrubar tudo. Então você diz que é uma boa cristã, mas não acredita na vida eterna. Você pode ter as duas primeiras, paternidade de Deus, fraternidade do homem, mas não pode apagar a terceira, pois este é um Deus dos vivos, não um Deus dos mortos. Ela disse: ainda não acredito em seus ensinamentos. Tudo bem. 6 meses se passaram depois que Jack morreu. Uma noite em questão, estou completamente acordada, mas não estou neste mundo, estou naquele mundo, através desta pequena teia. É uma espécie de um pequeno véu fino entre aqui e ali. E então, aqui está Jack em pé no meu quarto e aqui está minha cunhada, e ela me disse: eu ainda não acredito no que você ensina, sabe? Eu disse: bem, como você pode dizer isso e ver Jack? Ela me disse: o que Jack tem a ver com isso? Eu disse: Jack morreu, sabe? Voltei e o enterrei. Naquele momento, seu rosto se torna ciente da verdade do que eu disse. Ela está totalmente consciente de que Jack morreu e está vendo Jack. Mas Jack agora intercede e Jack disse: quem está morto? Eu disse: Jack, você não está morto, mas morreu. Ele disse: isso é estúpido. Não estou morta, mas morri. Eu disse: Jack, você morreu. Voltei da Califórnia e enterrei você. Você está enterrado, aquele corpinho que você usava está enterrado agora mesmo em Haverstraw, em Nova York. Com isso, ele pensou que a coisa toda era estúpida. Eu disse: venha aqui. Ele veio. Eu disse a Al: vou te mostrar o quão sólido ele é. Coloquei minha mão assim em sua coxa e apertei. Eu disse: veja, minha mão não atravessa a coxa, ele não é feito de gaze, ele é tão sólido quanto eu, quanto você. E Jack fez isso comigo como ele teria feito neste mundo. Ele disse: tire sua mão. Assim mesmo e deu um tapa na minha mão com a mão dele de uma maneira muito amigável. E de repente a coisa toda depois de mais algumas cenas, então a coisa toda se dissolveu. Eu poderia multiplicar essas experiências da realidade da continuidade. Jack não foi transformado nem um pouco, nenhuma mudança em Jack, o mesmo Jack que ele era aqui. Eu digo, a morte aqui é simplesmente uma passagem por uma porta onde você não pode vê-los deste lado, e eles são restaurados à vida para continuar. É um estado contínuo, mas a ressurreição é descontínua.
É um mundo completamente diferente, coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram o que Deus preparou para aqueles naquele dia da ressurreição. E a ressurreição está ocorrendo agora a cada momento do tempo, pois todos nós somos um em Cristo Jesus. Quando despertamos, não somos outro, somos Cristo Jesus, e aquele corpo que vestimos é aquele corpo glorioso de Deus. E não é outro, tudo um. Então eu posso dizer quando a pergunta é feita: você se esqueceu? Sim, todo o vasto mundo se esqueceu. Você se esqueceu de quando foi batizado em Cristo Jesus, naquela união com Ele, e que aquele batismo significava a morte com Ele? Bem, o velho profeta sabia disso. Quem escreveu aquele livro dos Reis, aquele capítulo 13, sabia disso. Então, quando eu morrer, enterrem-me na sepultura com o homem de Deus. E posso lhe dizer, todas essas experiências que você terá. Você também será chamado de homem de Deus e poderes estranhos serão seus. Na primeira noite em que fui chamado de homem de Deus, me vi em uma área estranha, de pé na abertura de uma caverna, e naquela caverna vivia a coisa mais horrível e monstruosa, a bruxa das bruxas, uma coisa horrível instruindo uma ninhada de crianças no mau uso da imaginação, mau uso completo. As bruxas de Maquibé não tinham nada comparado a essa coisa. Ela olhou para cima e gritou para mim e me chamou de homem de Deus e disse: Homem de Deus, o que você tem a ver comigo? Bem, ela sabia que, no que lhe dizia respeito, era impotente na minha presença. Mas eu não levantaria, naquele momento, eu não levantaria um dedo para impedi-la de usar mal o meu poder. Pois Cristo Jesus nas Escrituras é descrito como o poder e a sabedoria de Deus. Você leu no primeiro capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Jesus Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. Versículo 24, apenas um poder, apenas uma sabedoria. E então, o poder é Cristo. Você está no meio de algum uso indevido do poder que é seu, que você é você mesmo, e você não levantaria um dedo para mudar. Tudo tem que ser feito. Então, uma segunda vez que me deparei com esse mesmo poder estranho, me vi em uma cidade que eu conhecia tão bem, mas ela havia mudado, a coisa toda havia mudado. Cheguei a um cruzamento e pensei: bem, essa é uma mudança radical da cidade desde a última vez que a vi. E um policial vestido de preto do outro lado da rua, a voz da autoridade. Seja um rei, um soldado ou um policial, qualquer forma de uniforme seria de autoridade, aqui está a lei. Poderia ser Jeroboão como rei ou poderia ser um simples policial do outro lado da rua, neste caso, um simples policial. Enquanto eu olhava ao redor pensando nessa mudança radical, ele correu pela praça e me pegou pelo braço e começou a me levar para longe. Perguntei a ele: o que você está fazendo? Ele disse: suas ações parecem suspeitas para mim. Eu disse a ele: pelo insulto ao homem de Deus, sua voz agora está quieta e a mão que me tocou está tão quieta quanto a voz. E elas estavam. Ele não conseguia mover a mão e não conseguia falar, e a expressão em seu rosto era de medo absoluto. Então aquela cena chegou ao fim. Então eu sei que todas essas coisas das Escrituras são verdadeiras e toda criança nascida de mulher deve experimentá-las. Conforme ele desperta em nós, você é o homem de Deus enganado por si mesmo, por um falso e mentiroso profeta. Pois no princípio havia apenas Deus que enganou o homem, o primeiro homem. Pois lhe é dito, a palavra Yod-Revalre em sua base, embora a interpretemos como eu sou, boa interpretação, é verdade, ainda é seu significado primitivo. O significado primordial era cair ou causar a queda, soprar ou causar o sopro. Então quem causou a queda foi Yod-Revalre, o eu sou. Então eu me fiz cair por propósitos além do sonho mais louco do homem neste nível. Então a coisa toda é feita por Deus, Ele é a fonte, agora é por meio de Deus, e o objetivo é Deus. Então ele se cristalizou e assumiu o limite da contração, o limite da opacidade que é o homem, e então ele começa a explodir daqui, porque não há limite para a translucidez e nenhum para a expansão. Começa a explodir além do sonho mais louco. Mas ele tomou sobre si. Como a pequena história da semente, o grão de trigo, cai na terra e morre. Se não, permanece sozinho.
Mas se cai e morre, produz muito. E então, aqui estamos nós, o grande grão de semente, todos reunidos em um corpo, um espírito, e todos nós bebemos desse espírito, para que todos possamos dizer eu sou. E embora possamos dizer eu sou e fazer maravilhas neste mundo pelo uso sábio, ou mesmo pelo uso indevido da imaginação, é o mesmo poder. Um dia, de repente, somos despertados de tudo isso, e entramos no mundo chamado mundo da ressurreição, não continuidade, mas descontinuidade. Agora, aqui está uma história que me foi contada na semana passada. Uma senhora disse que comprou uma franquia, não me contou a natureza da franquia, para descobrir logo depois de pagar que o presidente da empresa era uma fraude. E então, o investigador do centro da cidade pediu que ela garantisse uma cópia fotostática do cheque que ela pagou. Mas, ela disse, eu não pude apresentá-lo porque era um cheque dado a mim pela Baixa Indicou, os corretores. Eles venderam algumas ações minhas por um pouco mais de $3.000, e eu peguei esse cheque e endossei para a pessoa com a empresa para a franquia, e eu não pude apresentar o cheque. Isso foi na empresa de Baixa. Mas eu apliquei esse princípio a ele e continuei trabalhando nisso, assim como você ensina. 4 meses se passaram e Baixa me ligou e disse que o cheque emitido para você por mais de $3.000 não passou pelo banco, portanto, nós o interrompemos, é muito longo, e agora emitiremos outro cheque para você. E então, ela recebeu cada centavo de volta. Como aquele cheque não passou, quem sabe? Ela disse. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes, mas, mesmo assim, tenho todo o dinheiro que dei a essa suposta fraude. Bem, ele pode ter sido uma fraude aos olhos dela e talvez ele tivesse intenções assim, mas é Deus. Talvez essa história maravilhosa de ter fé na promessa de Deus, na lei de Deus. Que tudo o que você deseja neste mundo, acredite que você recebeu e você receberá. Marcos 11 versículo 24. Mesmo que a razão negue e seus sentidos neguem e tudo negue, você poderia em um momento como esse, sabendo que o homem é uma fraude, ou você acredita que ele é, e você deu a ele mais de $3.000, e o tempo passa, e você não consegue localizar o cheque porque não era seu cheque pessoal, era um cheque que você endossou que você recebeu do seu corretor, da Baixa Indicou, e você poderia, diante de tudo isso, ainda acreditar que você o receberia de volta, e sentir a realidade disso. E realmente acreditar na realidade do ato imaginário? Bem, ela acreditou. Agora, o que causou o deslocamento daquele cheque ela não sabe e ela não se importa, ela recebeu o dinheiro de volta. Então Baixa ligou e disse. Não passou, então nós o impedimos e agora emitiremos outro cheque no lugar disso. Então eu digo a todos aqui, não importa o que o mundo diga a vocês, quando vocês sabem o que querem, assumam que vocês têm e então andem como se fosse verdade. Mesmo que você ainda não tenha ressuscitado dos mortos, enquanto você estiver sonhando, sonhe sonhos nobres. Pois essa morte mencionada nas Escrituras é uma morte de um sono profundo, essa é a morte, pois no 2º capítulo de Gênesis nos é dito. E Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e ele dormiu. Nada é dito sobre acordar aquele homem até que Cristo desperte. Então, por toda a Bíblia, o comando é, ou o apelo é: desperta! Por que dormes, ó Senhor? Não outro, Deus é aquele que caiu naquele estado. É Deus no homem que está sonhando. E a Bíblia reconhece apenas uma fonte de sonhos. Todos os sonhos, todas as visões procedem de Deus, seja um sonho acordado ou o sonho da noite. Então, por que não ter sonhos lindos se tudo vem da mesma fonte? Seu sonho produz um efeito no mundo. Ele pode te assustar até a morte, seu próprio sonho, ou te iluminar. Então todos aqui podem sonhar os sonhos mais maravilhosos do mundo, porque ele vem de Deus, e todas as coisas são possíveis para Deus. Então, nessa história de não há morte, realmente, embora você os veja morrer. Posso lhe dizer e multiplicar isso muitas vezes, quando conversei com amigos, que a continuidade do mesmo estado, mesmo padrão neste mundo. Mas, como Blake, deixe sua oração ser levanta-te, ó Senhor, e rasga o véu.
Você reverte todas as correntes da vida quando o véu é rasgado de cima a baixo, e então o que sai na geração se transforma em regeneração e você se eleva a um mundo completamente sujeito ao seu poder imaginativo. Sem esperar por isso. Você agora é Deus e cria simplesmente imaginando. Neste estado, você ainda é Deus, mas em um estado de sonho. E estamos tendo sonhos ruins, sonhos horríveis. Na semana passada, comprei o New York Times de quarta-feira. Para mostrar a você que não há nada neste mundo chamado ficção. Não acredite. Não há ficção. Se você concebe algo e o chama de ficção porque não é baseado em fatos externos, você pode pensar: bem, agora, isso é ficção porque não tenho fatos externos para apoiar minha teoria ou minha imaginação. Não acredite. Um mês atrás, dois dos meus amigos, que vêm comigo toda semana aqui, minha esposa e eu fomos ver um filme. Aqui estava esta comédia ambientada na Grécia e na Turquia, e a história é o enredo para roubar esta fabulosa espada adornada com joias que estava sob forte guarda na Turquia. Eles tinham uma maneira fantástica de obter esta espada. Bem, eles a conseguiram, mas foram pegos e presos. Enquanto todos estavam na prisão, quem tinha a ideia era uma mulher, e os homens eram simplesmente ferramentas de sua ideia. E então, eles foram separados pelos trilhos, ela está de um lado, e enquanto a cortina está descendo, ela disse aos homens do outro lado, todos em seus trajes de prisão: eu tenho uma ideia. As joias na Rússia. Eu conheço uma passagem secreta para aquele museu fabuloso lá. E então, enquanto a cortina está descendo, aqui estão eles caminhando pelas neves da Rússia em direção à realização da ideia dela. Bem, esta semana atual, quarta-feira passada, na primeira página do New York Times, a Rússia revelou pela primeira vez este roubo fantástico que ocorreu desta espada de joias no ano passado na Rússia. A maneira mais única que eles entraram naquele museu e levaram esta espada de joias. Eles finalmente a localizaram. Eles não a trouxeram para os jornais da Rússia até que resgataram a espada. Demorou cerca de um ano antes que pudessem descobrir onde os ladrões a tinham levado. No mesmo jornal, dois artigos diferentes, um está dizendo que tais coisas não poderiam acontecer na Rússia, pois poderiam acontecer em um país capitalista. Mas aconteceu na Rússia. Assim como esta chamada ficção apenas para dar uma boa risada, porque enquanto a cortina está descendo aqui, ela está em seu traje de prisão e tem outra ideia que os colocará na cadeia novamente. E se não tivesse acontecido na Rússia? Eu digo que não há ficção. Você pode sentar aqui sozinho e pensar. Mas ninguém sabe o que estou pensando. Nada que você faz no escuro é mantido no escuro, é sempre revelado na luz. E então, você poderia estar esta noite em uma masmorra e você poderia odiar o mundo e se perder no ódio e ser a causa invisível do conflito mais ardente. A causa não precisa surgir dos líderes do mundo. Alguma mulher em uma masmorra pisando no lagar do ódio poderia produzir o conflito real, real de amanhã. Para que ninguém realmente possa impedi-lo, por que quem pode impedi-lo de fazê-lo? Você é um sonhador. E enquanto você está no estado de sono ainda não desperto, ainda não ressuscitado, depende inteiramente de você usar seu talento, que é o talento de sonhar. Se você ouvir alguém que conhece a história, e acreditar nele, você interromperá o sonho ruim e produzirá o sonho bom, mas ainda um sonho, na esperança de que não demore muito para que você seja ressuscitado desta roda de recorrência e entre no mundo da ressurreição. Estamos todos destinados a entrar naquele mundo de qualquer maneira. Eu lhe digo, toda a história registrada nas Escrituras é verdadeira, e é tudo sobre você, cada palavra é sobre você. Então você é aquele que ele fez no princípio, então você pode verdadeiramente dizer: antes que o mundo existisse, eu sou. Porque, antes que a coisa fosse feita, o Criador deve existir. Então, antes que o mundo existisse, eu sou. E se no princípio eu estava realmente pelo batismo unido no corpo de Cristo Jesus e sepultado com ele, bem, então, antes que o mundo existisse, eu sou. Eu posso dizer, quando o mundo deixar de existir, eu sou. Pois eu sou um mundo dentro de mim. Toda a vasta coisa está contida dentro de mim. E agora estou sonhando.
Você não pode conceber algo neste mundo que não seja possível para Deus, você não pode conceber isso. Tudo o que é possível imaginar é uma imagem da verdade. Pode ser um estado horrível, mas ainda é verdade. Então, esta noite, apelo a todos para que tomem o conceito mais glorioso de si mesmo e de seus amigos e seu círculo, e embora no momento tudo negue, ousem acreditar que é verdade. Apenas ousem acreditar que é verdade e sintam-se bem naquele estado como se fosse verdade, e então deixem que isso se desdobre em seu mundo. Isso vai acontecer. Nenhum poder no mundo pode detê-lo. Então aqui, quando você for para casa, leia o capítulo 13 do livro de Reis, e enquanto você lê, coloque-se no lugar do homem chamado Homem de Deus. Ele vem de Judá. Agora, um leão o matou, isso é tudo imaginário, belos símbolos. As palavras para dispersar na Bíblia, e ele os espalhou por toda a face da terra, eles eram um povo com uma língua, e o Senhor disse: Vamos descer e espalhá-los, e dar a eles todas as diferentes línguas da terra para que eles não se entendam. A palavra traduzida como dispersos nas Escrituras é definida na concordância bíblica como a queda. Pois aqui eu aponto para este lado, então disperso, ainda assim, ele ainda está preso, um corpo. Muitos membros, mas um corpo. E então ele o quebra e se torna fragmentado. Então a queda o matou por ser espalhado. Então ele era simplesmente um ser espalhado ou uma rocha fragmentada. Então, a Escritura lhe diz: Você se esqueceu da rocha que o gerou. Então, a rocha está fragmentada e todos nós somos os pedaços. Mas quando estamos reunidos, formamos um corpo, um espírito, um Deus, e nós somos esse ser. Então você pega isso hoje à noite e tenta. Não lhe custa nada. Não lhe custa um centavo imaginar que as coisas são como você gostaria que fossem, e ver como elas se moldam em harmonia com sua suposição. Você permanece fiel à sua suposição e todas elas se tornam um sonho projetado, objetivado, em seu mundo, pois estamos sonhando até despertarmos do sonho. Agora, vamos entrar no silêncio. Se não houver perguntas, obrigado. Boa noite.